Fala, nação! Vou contar pra vocês a incrível história no vídeo de hoje do Igor Jesus, um moleque que ralou muito pra chegar onde ele está hoje em dia. Felipe Melo, não mete essa, né? Não estão acostumados a ganhar títulos e aí quando ganham, vem com esse chororô falando que a Ferg favorece o Flamengo. Vou explicar melhor essa história pra vocês. E o Varela, ele abriu o coração e explicou que o Tite mudou a maneira dele jogar. E essa maneira dele jogar hoje em dia favorece muito ao ataque rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, que é importantíssimo vocês deixarem o like. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, a incrível história de Igor Jesus, jogador que não tinha nem dinheiro direito para pegar o ônibus para ir treinar e hoje em dia desponta ali como uma das maiores revelações da base rubro-negra, hoje em dia integrando o nosso profissional. Jogador que aos 13 anos jogava no terrão, jogava no meio dos adultos e o empresário Ricarte, ele recebeu ali informações, dicas, né, de pessoas que viam o futebol dele, viam o futuro no jogador e esse empresário foi ver uma semifinal de um campeonato que ele disputava naquela época. Jogando no meio dos marmanjos, ele entrou faltando 5 minutos, com apenas 3 jogadas, 4 jogadas do menino, o empresário viu que o jogador tinha futuro. O empresário que estava montando o Desportivo Real, um clube lá de Goiânia, ele demorou 6 meses para poder entrar em contato com a família do jogador. Entrou em contato e convidou ele para jogar no clube recém-criado. O jogador começou a ir muito bem nesse clube, mas o jogador passou por vários problemas para conseguir se formar mesmo e dar prosseguimento ao seu sonho, à carreira de jogador. E isso porque ele tinha que pedir ajuda para as pessoas para poder pegar um ônibus e ir para o treinamento. E assim que o CT ficou mais perto da casa dele, ele não pensou duas vezes, né? Em vez de pegar ônibus para ir, gastar dinheiro para ir na volta, pegar carona e ajudar um irmão numa loja que o irmão vendia panelas para poder mais tarde ir para casa sem gastar dinheiro de ônibus, e isso porque o irmão tinha uma motocicleta, ele, quando o clube ficou mais perto, o lugar que ele treinava ficou mais perto, ele não pensou duas vezes. Começou a ir de bicicleta, galera. Ele fazia um percurso de 10 quilômetros para ir para o treinamento e mais 10 quilômetros para voltar do treinamento. Isso realmente, cara, me deixa emocionado, porque é um jogador ali focado. Se ele não fosse tão focado, ele faria outra coisa da vida dele, mas o sonho dele era de se tornar jogador de futebol. E nesse percurso de 10 quilômetros, existiam 3 ladeiras para ele poder subir. O treinamento era 3 horas da tarde, então ele saía de casa 1 hora da tarde, pegava um sol de rachar, porque lá em Goiânia é um sol que, como dizem aqui no Rio, né, um sol para cada sovaco. Mas mesmo assim, o menino, ele continuou lutando pelo seu sonho e mais tarde ele foi ali para o Goiás em 2018 e em 2020 o Flamengo pincelou esse jogador que hoje em dia é o brilho nos olhos da nação rubro-negra dentro de campo, elogiado pelos 4 cantos do Brasil, por torcedores, pela comissão técnica do Tite, pelo próprio Tite. E o moleque é um moleque focado, ele não fica ali deslumbrado com as redes sociais, ele não quer nem saber de rede social, ele é focado 100% no Flamengo, 100% na sua família, e é isso que faz dele um jogador super centrado e concentrado dentro de campo. Ele quer o objetivo dele e ele corre atrás para que isso aconteça. Ele conheceu a Micaelen mais ou menos nessa época, né, que ele ralava pra caramba para poder ir para os treinos. Hoje em dia ele tem um filho de 2 anos com a Micaelen, menina ali que, conforme o próprio Igor Jesus diz para pessoas próximas, roeu o osso com ele, do Igor Jesus, que vem encantando a nação rubro-negra. E aí, gostaram? Sabiam desse sacrifício todo que ele fez para poder hoje em dia vestir o rubro-negro? Coloca aqui no comentário a opinião de vocês. É tradição, já virou moda, quando o Fluminense perde, Felipe Melo chama a imprensa e chora. Fazer o quê, né? Esse chororô é muito feio, mas a gente entende, né? O
Fluminense não está acostumado a vencer, a ser campeão. Quando é campeão, fica nessa situação de acusar o Flamengo de uma situação que o Flamengo já passou em 2020 e em 2023. Para quem não sabe, Felipe Melo desembarcou no aeroporto após perder para a LDU, e olha que a LDU não tinha o Guerron, mas tudo bem, né? O Fluminense já está acostumado a tomar um sacode da LDU. Chegou no aeroporto, começou a chorar, chamou a imprensa, começou a espernear, falando que se fosse o Flamengo, isso não aconteceria, né? Tem um clássico no meio de finais. Mas Felipe Melo, dá uma olhadinha no calendário. 2020, a gente, antes da Recopa, jogou contra o próprio Fluminense. Em 2023, Flamengo jogou a Recopa e no meio da Recopa a gente teve um clássico contra o Botafogo com time reserva e a gente ainda venceu, né? A gente botou a molecada para jogar porque a gente estava de olho na Recopa. Infelizmente, a Recopa não veio mais, vencemos o Botafogo e depois disso ainda tivemos um clássico contra o Vasco. Então eu não sei o porquê desse chororô todo, né? Apesar que eu sei, né? Acabei de falar, eles não estão acostumados a levantar caneco. E quando levanta, começa a espernear caso algo saia um pouquinho do script que eles estavam querendo. O calendário já estava aí há muito tempo. Se o Fluminense foi campeão da Libertadores e agora joga a Recopa, eu não vejo motivo para você ficar chorando tanto. Olha o calendário antes de falar besteira. Mas aquela velha história, né? Caso o Fluminense perca, eles já vão ter uma desculpa. Falar, ah não, mas sacanearam a gente, a Ferge é contra a gente e a favor do Flamengo. Isso pra mim, ó, é dor de cotovelo, é chororô de quem nem sabe vencer. Ainda mais perder, né? É isso, galera. Queria saber a opinião de vocês. Viram aí o micão que o Felipe Melo passou? Se viram, comente aqui embaixo do vídeo. Ele tá certo ou tá errado? E nação, Varela, ele deu uma entrevista para a Flá TV onde fez algumas revelações. Uma delas é a mudança de postura dele dentro de campo. Varela, que já jogou, se eu não me engano, 6 ou 7 partidas como titular esse ano, vem agradando a torcida, né? Com essa nova função que ele está fazendo, um pedido do técnico Tite foi o seguinte: para ele conseguir liberar mais os pontas, para os laterais jogarem um pouco mais por dentro, né? Não jogar tão aberto assim, porque o Luiz Araújo terá mais liberdade, o Bruno Henrique ou o Cebolinha do lado esquerdo também terem mais liberdades e o Flamengo conseguir ser mais incisivo no ataque. E isso vem dando certo, né? Até porque o Luiz Araújo vem fazendo boas partidas, dando passes para gols, fazendo gol. Então, tá funcionando essa tática que o Tite está fazendo. O Tite está conseguindo dar uma cara para um time que não tinha cara em 2023. A gente não conseguia ver a parte tática fluindo dentro de campo na última temporada. Mas nessa temporada, depois que o Tite chegou, já tiveram ali uma pré-temporada, já teve uma pré-temporada, começou a temporada de 2024 e o time, partida após partida, consegue entender o que o Tite quer botar para os jogadores dentro de campo e eles conseguem executar as funções da melhor maneira possível. É lógico, o Flamengo está distante de ser aquele Mengão de 2019 que era avassalador, mas naquela época não tinha SAF, os times não estavam tão bem estruturados como estão hoje em dia, e a disputa ela ficou mais acirrada. Mas mesmo assim o Flamengo, na minha opinião, continua tendo o melhor elenco da América. Tendo um técnico que consiga passar as instruções e os jogadores entendê-las e executarem elas dentro de campo, para mim o Flamengo fica com uma estrutura muito boa, fica bem difícil de ser batido, e essa história de não tomar gol em jogos, isso é excelente. Eu tive um sonho, né? Nessa noite, sonhei que o Flamengo estava jogando contra o Fluminense. Sonhei que a partida estava 2-1 o time do Flamengo, mas no sonho eu admito que fiquei um pouco triste por ver o Flamengo sendo vazado. Ainda bem que acordei e isso não passou de um pesadelo. Mas é o que o Flamengo faz com a gente, né? Mesmo durante o nosso descanso, a gente sonhando, a gente acaba sonhando com o mais querido do Brasil. É isso, né? Jogador que tá ali dentro de campo tem que ter a noção que do lado de fora tem 50 milhões de fanáticos torcendo pelo rubro-negro mais querido do Brasil.
E nação, apenas uma curtinha aqui para falar sobre uma guerra fria que está acontecendo nos bastidores entre Flamengo e Atlético Mineiro por um meio-campo, uma promessa que joga lá na Espanha, no Valladolid, mas está querendo vir para o Brasil e terminar a sua formação aqui em terras tupiniquins. Estou falando do Gui Hulk, meio-campo de 15 anos, canhoto, muito habilidoso, né? Tem ali um passe muito preciso, tem força física também, tem uma estrutura ali de um atleta mais velho, não de apenas 15 anos, e ele quer ficar perto da seleção. Então, para isso, ele vindo para o Brasil, terminando a sua formação aqui, o empresário, a staff dele, a família dele entende que é o melhor caminho. Nessa guerra de bastidores, o jogador já visitou as instalações do Atlético Mineiro, assim como visitou as instalações rubro-negras. É aquilo, né? Em relação à estrutura, o Flamengo está bem à frente do Atlético Mineiro. Em relação à torcida, o Flamengo também está bem à frente do Atlético Mineiro. Então, o que vai valer mesmo é ali o contrato que o menino vai preferir, né? O time ali que vai oferecer a melhor condição para ele e para a família dele. É um jogador realmente despontando em outras terras lá na Europa e agora quer voltar para o Brasil, terminar sua formação em terras tupiniquins. Tomara que dê certo, que ele venha para o Flamengo. A base rubro-negra é muito forte, sempre disputa vários títulos em todas as categorias de base, até mesmo no futebol feminino. A gente tá ali com um futebol sem ser o profissional voando também. Base, mulherada. Então, galera, tomara que dê tudo certo pro Flamengo, que ele feche com o time rubro-negro e se fechar, lógico, vai ser muito bem-vindo, Gui. Tomara que você feche aqui com o rubro-negro mais querido do Brasil para que a sua formação seja a melhor possível. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!